Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos os que creem na sua santa palavra. Todos sejam abençoados. Todos, indistintamente. Mas o que garante a bênção de Deus na nossa vida é quando nós ouvimos e obedecemos a sua palavra, sua santa palavra. Sabe, quando a pessoa obedece a palavra de Deus, ela se torna justa diante dele. Ela se torna justa. E há promessas gloriosas para aqueles que são justos, aqueles que andam de acordo com a palavra de Deus. Veja como o rei Davi fala no Salmo 37. Ele diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua semente, quer dizer, os seus filhos, a sua descendência, a mendigar o pão. Então, veja que o que garante uma descendência ditosa, abençoada, não é o dinheiro, não são os bens, o patrimônio que os pais deixam para os filhos, mas o seu serviço ao Altíssimo, a sua vida de justiça diante de Deus. Quando a pessoa é justa aos olhos de Deus, ela jamais vai ser desamparada, nunca, em tempo algum, mesmo tendo coronavírus, mesmo tendo tudo fechado, mesmo as cidades desertas e todo mundo enclausurado, nada vai impedir que o justo de Deus, o justo, seja abençoado. Não vai faltar nada para ele. E nem muito menos para a sua descendência, para a sua semente. Minha amiga, meu amigo, isso remete a uma inteligência, uma sabedoria. Sabe, em outro texto na Bíblia, o filho do rei Davi, Salomão, o rei Salomão, ele disse assim: cuida da figueira e ela te devolverá os seus frutos. Então, se você quer uma família abençoada, se você quer que os seus filhos sejam abençoados, e os filhos dos seus filhos, e também os filhos dos filhos sejam abençoados, então o segredo é essa fé inteligente, é crer na palavra de Deus e obedecê-la, não só crer, não só acreditar, não só tomar conhecimento dela, mas colocá-la em prática, exercitá-la. Só isso. Eu duvido, se você fizer isso, amiga e amigo, se você fizer isso e Deus não ouvir as suas queixas, as suas orações, os seus queixumes, se Deus não cumprir essa promessa na sua vida, eu deixo de pregar o Evangelho. Eu deixo de pregar o Evangelho. Só essa promessa aí. Se você for justo diante de Deus, Ele nunca vai deixá-lo desamparado. Então, Davi, que viveu uma vida toda, ele teve seus deslizes, seus fracassos,
mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. E ele foi justificado por conta de ter obedecido a palavra de Deus. Ele obedeceu a palavra de Deus, mesmo sendo rico, mesmo sendo rei, mesmo sendo importante. Ele era fiel servo do Altíssimo. Por isso, ele era um homem justo. E por isso, a sua descendência, os seus filhos, a sua semente foi abençoada. E é isso que Deus promete para você também, minha amiga e meu amigo. Se você for justa diante de Deus, mas como que eu posso ser justo, bispo? Se eu vivo num mundo de injustiça, se eu vivo num mundo de mentira, como é que eu vou falar a verdade se eu me vejo no meio da mentira? Pois é, realmente é um sacrifício você viver na justiça, é um sacrifício você viver na verdade, é um sacrifício você viver na integridade, é um sacrifício você ter caráter nos dias de hoje, porque nós vivemos num mundo descarado, um mundo mau, perverso, cruel, injusto. Mas, quando nós, neste mundo, ouvimos a palavra de Deus e a obedecemos, e a colocamos em prática, e moldamos nosso caráter, nosso costume, nossa maneira de ser, nosso comportamento é mudado de acordo com a palavra de Deus, então tornamo-nos justos diante dos seus olhos e então nunca, jamais seremos desamparados. Jamais. Muito menos a nossa semente. Minha amiga, meu amigo, a fé é algo inteligente, prático, que você pesa, que você pensa, que você raciocina, que você então decide seguir ou não. Então, se você decidir seguir a vida de acordo com a palavra de Deus, a vida de justiça, ouvir a palavra dele, talvez você diga, poxa, mas bispo, é muito difícil. Por mais difícil que seja ouvir e obedecer a palavra de Deus, ele jamais vai pedir alguma coisa da gente se nós não pudéssemos atendê-lo. É ou não é? Porque Deus não tem sentido ele exigir algo de mim que eu não possa atendê-lo. É ou não é? Você acha que ele faria isso se ele é a própria justiça? Se ele está assentado no trono de justiça? Como que ele vai pedir alguma coisa a mim que eu não possa atender? Não tem essa chance. Então, quando ele fala em justiça, quando ele fala, Jesus falou, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, não fome e sede de vingança, não, é fome e sede de justiça, quer dizer, que a justiça prevaleça sobre as injustiças. Se os outros estão sendo injustos, se os outros estão sendo mentirosos, se os outros estão sendo dissimulados, se estão sendo cafajestes, não importa, nós não temos nada com os outros, nós temos conosco e com Deus. Então a vida é pessoal, a fé é pessoal, a fé é você e Deus, Deus e você. Se o seu marido quer ir seguir, se a sua mulher quer ir seguir a voz de Deus, a palavra de Deus, amém, ótimo, mas se não quiser, a coisa é pessoal. A fé inteligente é uma linha direta com Deus, você fala com Ele, Ele responde a você, Ele atende às suas necessidades, você tem comunicação direta com Ele, você pede, Ele te dá, mas Ele te dá de acordo com a vontade dEle, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer. Mas uma coisa é certa, Ele não deixa você morrer sem antes atender o seu pedido. Se você vive de acordo com a palavra dEle, se você vive na justiça, é assim que funciona. É assim que funciona com Deus. Você dá ou faz a sua parte e Ele vai fazer a dele. É uma troca. É assim que funciona. Como tudo na vida é uma troca. Você dá, você recebe. Você planta, você colhe.
Você não dá, você não recebe. Ou se você der o que é mal, você vai receber o que é mal. Ou se você planta o que é mal, você vai colher o que é mal. Então, a sua vida depende de atitudes suas, de escolhas suas. Se você escolhe servir a Deus com uma vida justa, um comportamento de acordo com a palavra dele, então você tem a garantia dele das bênçãos. Se você opta por não seguir a palavra dele, então esquece Deus, porque ele não vai atender o seu clamor. Então, amiga e amigo, está aí escrito, está aí claro a palavra de Deus. Fui moço e agora sou velho, disse Davi, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua semente a mendigar o pão. Graças a Deus. Eu sei, posso passar muitas provações, mas nada me fará deixar de crer em ti, pois em tuas promessas eu estou seguro, e nesta fé eu sei que vou vencer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Você vai ver como Deus age, como Deus agiu na vida da Viviana, uma funcionária pública federal que mostrou para ela a sua grandeza quando ela mostrou a sua fé para ele. Vamos assisti-lo. Meu nome é Viviana Rocha Alves, tenho 45 anos, sou servidora pública federal, trabalho na Justiça Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eu vim de uma família estruturada. Meus pais têm mais de 45 anos de casado. Nós crescemos em um ambiente familiar, um ambiente propício a ensinar as coisas certas. Indo à missa todos os domingos, meu pai sempre ensinou para a gente os mandamentos. Porém, aos 18 anos, meu pai, por falta de conhecimento, ele falou uma frase muito pesada para mim. E a partir daquele momento, a minha vida começou a dar toda errada. Ele, com muita raiva, disse que eu podia, é até feio de falar, abrir as pernas para qualquer homem que aparecesse na minha vida. E aí eu, até então, que era uma moça de família, comecei a ter vários relacionamentos. Em um desses eu engravidei e nós resolvemos nos casar. Na lua de mel já começaram as coisas ruins. Por quê? Porque eu entrei em trabalho de parto prematuro. Então, com 5 meses de gravidez, 23 semanas, fui para o hospital em Fortaleza e os médicos fizeram de tudo, porém não conseguiram salvar as crianças vieram a falecer. Nós pensávamos que era uma criança só, não tínhamos feito ultrassom ainda, mas lá, feito ultrassom, eram gêmeos. E então, ali foi o início das minhas perdas. Passaram-se 7 anos e esse casamento chegou ao final. E no final ele disse que tinha se apaixonado por outra mulher. Ali eu perdi o chão dos meus pés, porque eu tinha casado para a vida inteira. Nesse tempo eu fui buscar os porquês e me falaram que a vida era um karma. Então eu ingressei neste caminho. Então comecei a frequentar as mesas brancas, me envolver com o espiritismo, aceitei aquela ideia que a vida era um karma, mas que aquilo ali ia passar. E sempre tentando relacionamentos, mas nunca com sucesso. Conheci uma cartomante, ela falou que eu precisava de luz, acender velas, eu fiz isso tudo que ela me instruía. E eu lembro que me envolvi também com a Umbanda, e lá na Umbanda eles
trataram de mim, falaram que ia fazer puxada, eu ia conversar com os guias de luz, que tudo ia se resolver. Numa dessas conversas, falaram que eu tinha maltratado os homens nas outras vidas, então por isso que eu sofria nessa vida nas mãos dos homens. Eu já tinha tentado mais de 20 relacionamentos e todo mundo ia embora. Veio a depressão, porque a dor que eu sentia era muito forte. Eu conheci a Igreja Universal, mas não mudei de padrão de comportamento, porque eu obedecia, eu fazia fogueira santa, eu me tornei dizimista, eu obedeci em parte que os pastores falaram, mas eu não entreguei a minha vida. Eu me envolvi com o meu professor de arte marcial. Ele disse que tinha um sentimento puro e sincero por mim. Era o que eu mais queria, um sentimento puro e sincero, que estava separado da mulher e que me pediu para esperar um pouco, que ele ia anunciar para todo mundo que estava separado dela e que ia ficar junto comigo. Só que não era para falar nada por enquanto, porque a irmã dele tinha acabado de separar. Eu aceitei. Então eu fiquei 2 anos na igreja, mas com amante. E eu lembro que eu ouvi a rádio, eu ouvi o bispo falando, você que quer servir a Deus, você tem que fazer uma escolha. Você tem que largar o amante. Parecia que ele estava conversando comigo. Eu nunca ouvi, mas era como se o próprio Deus falasse. E eu não ouvia. Aquela paixão doentia era maior do que tudo. Aquele dia para mim foi uma vergonha, foi um fundo de poço. Foi uma coisa horrível, porque meu pai me ensinou isso, minha mãe também não. Eles não me criaram para ser uma pessoa assim. Eu fui criada para ter uma família, eu fui criada para casar, ter filhos, ser boa dona de casa. Era a referência que eu tinha. E olha onde que eu cheguei. Ser amante. A coisa mais abominável para mim aconteceu comigo. Eu nunca sonhei em chegar nisso. Então, já dentro da igreja, eu tomei uma decisão naquele dia. Eu me batizei. E ali eu resolvi, realmente, de fato e de verdade, entregar minha vida para esse Deus. E as fogueiras santas subsequentes, eu falava, tá aqui o meu lixo de vida. Agora me dá a vida que o Senhor tem, que o Senhor fala, que existe. Porque a minha vida é um lixo. Ela se tornou um lixo. E eu não sei o porquê disso. Eu já tinha pós-graduação em Direito Previdenciário, fiz curso técnico de Química no Cefet. Casei, passei no concurso da Justiça Federal, fui fazer Direito na Faculdade de Direito Milton Campos, fiz pós-graduação em Direito Previdenciário. Mas era uma topeira, espiritualmente falando. Retardada. Eu não entendia um A do que o pastor falava. Eu não sabia buscar a Deus, eu não sabia me chegar a Deus, eu não sabia falar com Deus, eu só sabia obedecer. O pastor falava assim, se humilha. Ó Deus, eu tô aqui me humilhando porque ele falou para eu me humilhar, mas eu nem sei fazer isso. Então era muita ignorância espiritual. Eu achei que fogueira santa, eles iam acender uma fogueira no terreno ao lado da igreja, fazer uma fogueira. Mas eu fazia. E Deus foi vendo aquilo ali, né? Bem, depois desses 6 meses, em 2010, no final de 2010, eu tive um encontro com Deus. Veio o simpósio da fé na Igreja Universal, na época da construção do Templo de Salomão. E durante o simpósio da fé, o bispo conversou sobre as coisas da fé. Primeiro dia, segundo dia. E todo final de simpósio, ele orava, ele fazia oração e ele ministrava. Ele, lá de São Paulo, porque eu assisti na catedral em Belo Horizonte. Ele estendia as mãos e falavam, receba o Espírito Santo. Você que está aí, crê, receba o Espírito Santo. E eu criei aquele dia 23 de abril de 2012. E eu recebi o Espírito Santo. E eu lembro que foi uma alegria. E eu não parava de sorrir, eu não parava de rir. E terminou aquele momento da busca. Uma paz,
aquele gozo não passava. Eu fui para casa assim, eu estava com muitos problemas financeiros, eu estava com o mundo caindo na minha cabeça, mas naquele dia eu recebi o Espírito Santo veio, ele se apossou de mim. Eu tenho certeza, porque eu passei a viver em novidade de vida, a depressão desapareceu. Eu nunca mais tive depressão na minha existência. Eu não sei hoje o que é isso. Veio uma força, uma certeza de que as coisas iam dar certo, a certeza da vitória. Eu não precisei mais de ser estimulada em crer. E eu passei a entender também a Bíblia, passei a entender as coisas de Deus. Eu passei a saber como se busca Deus. Veio a paz, o domínio próprio, veio a mansidão, vieram aqueles frutos. E a partir daquele momento que eu recebi o Espírito Santo, não tinha mais aquele interior sisudo, negro, aquele coração machucado, aquela alma cheia de dor, aquelas mágoas das pessoas. Não, sumiu tudo, desapareceu tudo. O meu olhar mudou, passei a ter vida. Os meus olhos ficaram vivos, brilhando. E eu não tinha isso. Se você olhar a Viviana sem o Espírito Santo e a Viviana com o Espírito Santo, é outra pessoa completamente diferente. Eu não era assim. Eu não tinha desenvoltura, coragem, intrepidez, ousadia, essa mente para cima, a sede de querer falar para as pessoas que Deus existe. Eu encontrei um Deus vivo, aquele tesouro escondido. Existe. A palavra de Deus é verdadeira. Eu deixei de ser apenas uma religiosa e passei a ser uma pessoa verdadeiramente de Deus, uma pessoa estruturada, espiritualmente, emocionalmente. E aí sim eu pude receber uma família. Deus me deu um marido, um homem de Deus, da mesma fé. E nós temos hoje uma filhinha de 2 anos e 8 meses, a Maria Eduarda. Eu sou totalmente grata a esse Deus, mas principalmente o que foi de mais importante, o marco da minha vida, foi receber o Espírito Santo. Ele é meu tudo. Eu criei e aconteceu. De fato e de verdade na minha vida, eu sou uma pessoa alegre e feliz de verdade hoje, independentemente das circunstâncias. Você viu? Que coisa maravilhosa! Testemunho vivo da palavra, do cumprimento das promessas de Deus. Testemunho magnífico. Está aí a prova de que Deus é misericordioso. É claro que enquanto a pessoa vive na ignorância, enquanto a pessoa for rebelde à prática da sua palavra, à observância da sua palavra, ela não vai ter nada. Mas a partir do momento que a Viviana se entregou à prática da palavra, então Deus viu o seu esforço sobrenatural em querer agradá-lo. Então ele deu o Espírito Santo e o Espírito Santo completou a vida dela. Hoje ela é uma pessoa felicíssima, né? Tem uma família de fato e de verdade que só Deus pode dar. Graças a Deus. A palavra de Deus, minha amiga e meu amigo, continua a mesma. O mundo passa, o mundo traz modas e leva modas, não é verdade? As pessoas mudam, se transformam, mas a palavra de Deus é a mesma, é imutável. É imutável. E não somos nós, não é a palavra de Deus que tem que se moldar a nós, mas nós que temos que nos moldarmos à palavra de Deus. Quando acontece isso, então acontece o milagre. Veja, por exemplo, a Viviana viu que ela tinha que largar o amante. 2 anos com a pessoa que amava, mas não era um casamento. Então ela abandonou aquela vida errada, mesmo estando na igreja, ela vivia numa vida errada. Quando ela abandonou a vida errada e se moldou à palavra de Deus, pronto, a palavra de Deus fez justiça. E eis aí uma nova criatura, uma família abençoada
em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. O mundo tem mudado a rotina nos últimos dias, mas os problemas continuam os mesmos. A solidão, a falta de amor, o desentendimento entre casais e a falta de um sentido para seguir. Mas em meio a esse cenário, um conforto, uma esperança, um aprendizado. Eu estou aqui com meu cordão de 3 dobras, não estou quebrando a corrente, estou firme e forte. E agora o Templo de Salomão está de portas abertas para te receber, seguindo rigorosamente as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e autoridades competentes. Por isso se faz necessário o uso de máscara, higienização das mãos logo na entrada e respeitar o distanciamento entre os participantes. Porém, se você é grupo de risco, tem mais de 60 anos, está ou convive com alguém que representa sintomas de gripe ou esteja infectado, pode continuar o seu pacto com Deus através da terapia do amor em sua casa, ao vivo, através da TV, rádio, plataformas digitais e redes sociais oficiais da Igreja Universal. O mundo em que vivemos já passou por inúmeras transformações. Você já parou para pensar quantos já passaram por essa terra? Quantas teorias, filosofias e invenções surgiram? A verdade é que tudo que existe hoje, amanhã cairá no mar do esquecimento. Assim foram com todos os que em sua época se destacaram com sua força, poder e autoridade, mas que nos dias de hoje sequer são lembrados. Tudo passa. Só existe uma coisa que resiste a tempos e épocas e que jamais poderá ser destruída: a Palavra de Deus. Por milênios, Satanás e seu exército incansavelmente vêm tentando exterminar a Bíblia Sagrada. Uma porcentagem muito pequena de livros sobrevive por 1/4 de século. Outra, quase irrisória, sobrevive por 1 século. Aí vemos que a Palavra de Deus é diferente. E se considerarmos ainda o meio no qual esse livro tem sobrevivido, o fato torna-se surpreendente. Reis, imperadores, notáveis, investiram suas forças para exterminar a Bíblia e aqueles que criam nela. Mas todos que tentaram contra esta palavra desapareceram. E ela continua mais viva do que nunca. Veja alguns exemplos. O imperador Dioclécio, no século IV, ordenou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. Ele havia matado tantos cristãos e destruído tantas Bíblias que, quando o movimento cristão cessou por um pouco, ele julgou ter conseguido destruir a fé em Cristo. Mais à frente morreu, muito enganado. No século XVIII, o escritor francês Voltaire teria dito: dentro de 100 anos, a Bíblia e o cristianismo serão varridos da existência e passarão à história. Dentro de 50 anos, Voltaire foi varrido da existência e a Sociedade Bíblica de Genebra usou a casa dele e sua editora para imprimir e distribuir milhares de Bíblias. No século XIX, Robert Ingersoll declarou: dentro de 15 anos eu terei a Bíblia enterrada num necrotério. Bem, dentro de 15 anos, Robert Ingersoll foi enterrado num cemitério, mas a Bíblia ainda vive. Hoje o conceito moderno do diabo é ridicularizá-la. Colocar a Bíblia no mesmo patamar de outros livros, tentando convencer de que seu discurso é antigo e ultrapassado. Porém, o que vemos é o contrário. Nunca foi tão atual o que nela está escrito. Na verdade, ela é muito mais que um livro. É o Espírito de Deus, o próprio Senhor Jesus. Portanto, se você estiver com a sua vida fundamentada nesta palavra, nada conseguirá te destruir. É só observar. Onde estão aqueles que se levantaram contra os servos de Deus? Onde estão os poderosos e intelectuais que zombaram das Escrituras Sagradas? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
Elaine cresceu em uma família feliz. Tinha o amor dos pais, um lar de harmonia, tinha sonhos e projetos e se empenhava em alcançá-los. Fui criada com o pai, com a mãe, minha irmã, e nós tínhamos uma infância alegre, todos unidos ali, éramos só nós 4. Durante a adolescência eu me formei na profissão de magistério, comecei a lecionar e eu sempre fui muito ativa nos estudos, com relação a trabalho, sempre gostei da vida, gostava de sair, de me divertir e era uma pessoa que eu achava que eu era feliz até então. Os anos se passaram e conheceu o que seria o motivo de inveja para muitos. Elaine tinha um relacionamento admirado por todos, mas esse sentimento sucumbiu rapidamente. Logo vieram os ciúmes e a obsessão. Nós começamos a ter muitas discussões, desentendimentos. Ele chegava do serviço, eu estava nervosa, eu estava irritada, mas eu não sabia direito. Quando ele estava trabalhando, eu sentia muita falta, muita saudade dele. Quando ele chegava, eu brigava com ele e não tinha um motivo aparente. Eu comecei a sentir um ciúme fora do comum, eu ficava imaginando coisas, tendo pensamentos ruins. E aquilo foi me frustrando e foi me tornando uma pessoa antipática, agressiva. Eu não era mais aquela mulher dedicada, eu não me arrumava mais tanto para ele e depressiva a partir daquele momento. Elaine estava entrando agora em uma via sem volta, a depressão. O sintoma mais difícil de suportar era o aperto no coração. Era como se tivesse uma mão esmagando, eu sentia nitidamente aquela dor e sufocava e ficava difícil de respirar. E o dia era cinzento e as coisas não tinham graça. Crianças brincando, passarinho, coisas que hoje é tão gostoso de ver, na época não tinha graça. Então era a lembrança mais triste que eu tenho hoje, é esse momento de o dia não tem mais graça, porque eu era uma pessoa cheia de vida. Eu gostava de criança, tanto que eu escolhi o magistério, eu gostava de lecionar, eu gostava de pessoas e de repente pessoas pareciam pedaços de madeira para mim. Eu perdi o prazer de estar com a minha mãe, de estar com a minha irmã, de estar com a minha família. E aquilo era insuportável. Então, sem controle algum, destruiu o que parecia ser seu conto de fadas. E isso foi desgastando um relacionamento que já não estava bem e chegou no momento que ele pediu a separação. Eu perdi a vontade de viver e comecei a ter pensamento suicida. Elaine passou a ficar à mercê da dor que carregava. Seu desejo agora era acabar com tudo e descansar. Uma voz falava para mim: some, desaparece, simplesmente desaparece e os problemas vão sumir também. As tentativas de suicídio foram várias, eu não tinha mais vontade de viver, não trabalhava mais, não queria ver mais ninguém, eu me tranquei num quarto e ali eu só desejava morrer. Eu não queria mais viver, porque eu achava que se eu tirasse a minha vida eu ia descansar. Mas toda vez que eu ia tentar tirar a minha vida, uma voz falava: se você tirar a sua vida, eu não vou poder te ajudar. E no último momento que eu já estava para tirar a minha vida pela última vez, eu lembro que eu estava lendo a Bíblia, até na passagem de Jó, e eu abri a Bíblia por 3 vezes, e as 3 vezes a passagem que Jó estava passando por um sofrimento. E eu li a história de Jó até o final, e falava que ele recuperou tudo, e falava que Deus mudou a história dele. E eu pensei naquele momento, eu acho que ele pode mudar a minha história então. Se ele existir, como está escrito aqui, eu vou atrás dele. E foi nesse momento que eu já tinha recebido um convite para chegar até a Igreja Universal, mas naquele momento eu lembrei que poderia ser uma saída, porque eu já tinha ido em todos os lugares. Eu falei: e se ele estiver lá? No momento que eu entrei por aquela porta, fui direto no altar. Eu dobrei os meus joelhos e eu falei: Deus, se o Senhor existe e estiver aqui nesse lugar, eu vou ficar te servindo para sempre. E quando eu cheguei em casa, foi uma coisa que nunca mais eu esqueci.
a certeza de que Jesus existia. Como eu tive essa certeza? Quando eu cheguei na minha casa e eu coloquei a mão no meu peito e eu falei, a dor não voltou comigo para casa, que era o que acontecia antes. Todas as vezes acontecia isso. E ali eu tive o meu encontro com Deus porque eu descobri que Jesus existia, que Deus existia. E a prova foi a dor que Ele arrancou do meu coração, a dor que Ele tirou, né? Aquela dor física, porque era física, não era na minha mente. Essa foi a certeza. Então, no dia seguinte, que foi numa sexta-feira, eu comecei a fazer uma limpeza, uma faxina naquela casa. Eu lembro que tinha um cômodo que eu tirei tudo, estava cheio de lixo, estava fedendo e eu não tinha dado conta antes. Mas na sexta-feira meus olhos já estavam abertos. Eu comecei a jogar água pela casa, fazer faxina, limpar, deixar tudo cheirosinho. Um dia antes eu não queria nem tomar banho, porque eu passava até vários dias trancada, não tomava banho, não comia. Eu estava 15 dias sem me alimentar. E eu estava fraca, debilitada, mas quando eu cheguei naquela quinta-feira eu já jantei, no dia seguinte eu tomei café e fui limpar a casa. E deixei a casa brilhando e aquela sujeira que saía, para mim simbolizava toda a imundície que estava dentro de mim, toda a tristeza, toda a mágoa, todo o ódio. E aí à noite eu voltei na igreja, eu não parei. A sexta-feira eu voltei e era corrente de libertação, aí eu entendi. Quando o pastor falou sobre a limpeza espiritual, aí eu já lembrei, eu falei, eu já comecei esse processo. A partir desse momento, a mulher que havia perdido o rumo, o desejo de viver, os sonhos de menina, ganhou um novo sentido. Alcançar aquele que jamais a permitiria voltar à antiga dor. O Espírito Santo. Mas participando das reuniões, eu ouvi falar do Espírito Santo. A transformação, quando o Espírito Santo ele habita numa pessoa, a transformação é para sempre. Então eu não queria buscar o Espírito Santo só na igreja. Eu queria ter ele para sempre dentro de mim. Então a partir dali, o meu foco e os meus objetivos passaram a ser a receber o Espírito Santo. Eu queria ter o caráter, ter os pensamentos do Senhor Jesus. Eu queria ter aquela certeza. Então eu precisava muito do Espírito Santo. Eu fazia jejum, né, várias vezes durante a semana. Um preparo para um casamento. Então era uma noiva apaixonada que queria muito que chegasse o dia do casamento, aquele grande dia. Então eu ficava o tempo todo ali buscando, lendo a Bíblia. Eu chegava da igreja, eu não tinha outros objetivos naquele momento, né? Depois da libertação, depois daquela cura da depressão, então eu foquei em buscar o quanto antes. Eu lembro que eu sempre estava lendo lendo a Bíblia. Eu lembro que eu buscava em casa, de madrugada eu acordava para orar, para buscar, né, pedindo misericórdia, para que Deus viesse sobre a minha vida. E eu já estava alguns dias no propósito, né, fui até no propósito de jejum de Daniel, e no momento que estava sendo transmitido, né, através da oração que estava sendo transmitido, eu lembro que foi ministrado o Espírito Santo ali e eu tive aquele momento, aquela experiência maravilhosa, né? Eu lembro que foi uma alegria muito grande que me invadiu, que inundou, e eu pensei ali naquele momento, Deus falou para mim, agora eu estou com você, você não está mais sozinha. Então foi um momento assim maravilhoso. Eu tive a certeza de que eu não era mais aquela criatura indefesa, aquela pessoa que poderia errar. Deus falou, eu estou com você, você não vai mais errar porque eu estou ao seu lado. Então foi a certeza ali que o Espírito Santo fez a transformação na minha vida. Eu lembro que eu saí com um sorriso assim, que todo mundo ficou olhando, né? Porque você não consegue conter a alegria, você não consegue disfarçar. Então eu cheguei em casa assim, né, olhando para todo mundo e sorrindo. Aquela alegria não ficou só para mim, né? No dia a dia, a gente sabe, a direção de Deus é diferente, porque todas as decisões, tudo que a gente vai fazer, Deus está ali do seu lado, soprando. É por aqui, faz assim. Então, a gente não passa a tomar decisões, não é mais sozinho, não fica mais dúvida. Ele não é um faz de conta, ele não é uma história, que bonito, uma música. Ele é uma força dentro da gente, uma força que ninguém pode tirar de dentro da gente.
Ninguém pode tirar essa certeza de mim. Hoje eu sou casada, né, tenho um esposo maravilhoso, eu sou mãe de 2 crianças, eu sou uma pessoa feliz, eu sou realizada no meu casamento, financeiramente também, né, nós temos conquistado a cada dia. E tudo isso eu devo ao Espírito Santo, que me guia no casamento, me guia nos negócios. Ele me direciona como mãe, o que eu devo fazer, como eu devo proceder. Se ele não tivesse ao meu lado, eu acredito que eu não teria conquistado nem a família, porque é uma pessoa que só quer morrer, ela não vai pensar em construir uma família. Hoje não tem riqueza, não tem título, não tem sonho, não tem nada que eu trocaria pelo Espírito Santo. Para mim, ele é tudo. Ele é o ar que eu respiro, ele é a força na minha vida. Hoje eu não viveria sem o Espírito Santo. Meu nome é Sandra Campos Vieira, eu tenho 48 anos, sou advogada criminalista há 18 anos. Como a maioria das pessoas, né, nós fomos todo o tempo bombardeados pelas informações falsas, pelas fake news com relação à pessoa do Bispo Edir Macedo, em que houve aquela demonstração do vídeo, ele falando da oferta, do dá ou desce, e aquilo foi terrível, para mim foi devastador. Na minha mente, eu falei, tá na cara que ele é um charlatão. Eu considerava a Igreja Universal como uma seita. Eu achava que existia realmente esse cunho financeiro de tomar dinheiro das pessoas, porque eu não acreditava em força de sacrifício, eu não acreditava nisso. Eu achava assim que Jesus morreu na cruz e basta, não precisa que o homem venha fazer nada além de crer. Eu falava, esse homem é o anticristo, ele é um homem que vai levar multidões para o inferno. Eu vi assim, e eu queria a distância dele. Eu não queria nem ouvir falar, eu não suportava a voz dele. Tive 2 casamentos, e o primeiro casamento por um período foi bom, mas depois ele resolveu ir embora, me abandonou com essa minha filha mais velha, tenho 2 filhas. Isso me levou ao alcoolismo. Nesse alcoolismo, eu pensei em matar a minha filha, em me matar, mas eu não tive forças. Eu olhava para ela, criança, com 9 anos, e eu não tive força. Eu bebia uma garrafa de uísque, assim, brincando, ainda queria mais. Eu tomava, minha geladeira era forrada de cerveja, muita cerveja, e fumava também. E eu trabalhava com muito sacrifício, era muito difícil, tinha dia que eu acordava com ressaca e tinha que trabalhar com dor de cabeça, mal-estar físico. E às vezes à noite eu olhava os testemunhos e eu pensava, será que eu vou conseguir? Será que realmente existe uma esperança? Uma pessoa me convidou para ir numa reunião de uma outra denominação. Chegando lá, eu vi que não era aquilo. E eu pedi para Jesus me ajudar. E quando eu fiz uma oração sincera, automaticamente eu me lembrei da Igreja Universal do meu bairro. E nisso veio o pastor falar comigo. E eu falei assim para ele, olha, o senhor é pastor? Aí ele falou assim, sim, eu sou pastor. Eu falei, então o senhor tem a obrigação de orar pelas pessoas, né? Aí ele falou, por que você fala assim? Eu falei, porque é o seguinte, eu vou ser bem sincera com o senhor. Eu não gosto de vocês. Eu não gosto da Igreja Universal. Ele falou, por que você não gosta? Eu falei, você tá de brincadeira. Você não vê o que falam de vocês? Então eu não quero vocês. Mas como o senhor é pastor e tem obrigação de orar pelas pessoas, eu tô precisando de uma oração. Eu tô vindo de um lugar aí que eu me senti muito mal e eu sei que eu tô mal. Aí ele falou, tá bom. Olha, vamos fazer assim, eu vou orar por você, como você está me pedindo, mas
eu peço que você também dê uma oportunidade de conhecer. Aí eu aceitei, comecei a ir nas reuniões. Naquela semana eu já consegui ficar sem beber. Eu me senti esperançosa, eu me senti aliviada. Aquela opressão que estava atrás de mim saiu. E eu cheguei em casa muito bem e continuei indo. Não bebi, não fumei, não senti necessidade. Eu não imaginava que o trabalho da Igreja Universal fosse tão sério e tão profundo. À medida que eu fui me entregando e fui recebendo essa orientação e eu fui entendendo a fé sacrificial, as coisas foram acontecendo, inclusive na minha vida espiritual. Hoje eu enxergo o Senhor Jesus de uma maneira que eu nunca enxerguei na minha vida. E eu lamento muito que, por conta dessas fake news, de toda essa massiva propaganda contra a igreja, eu tenha passado tantos anos sofrendo. Quem dera eu tivesse evitado tantos dissabores, porque eu quase perdi minha vida por não acreditar numa fé que podia me salvar, me ajudar. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo e foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu. Como eu dizia, não existia sentido para mim viver. Ainda que existisse um céu, um paraíso, para mim não fazia sentido passar uma vida de tantos dissabores. Não fazia sentido viver. Tudo mudou. A minha vida era triste. Eu sou uma pessoa extremamente feliz. Hoje não tenho mais depressão. Eu não tenho mais nenhuma necessidade de usar álcool. Pelo contrário, a Igreja Universal foi a minha maior faculdade. Ela me ensinou a ser mulher, me ensinou a ser profissional, me ensinou a ser mãe, me ensinou a ser serva, me ensinou a ser de Deus. E eu desafio essas pessoas que acham que sabem tudo, que conhecem tudo, que a verdade deles é a verdade absoluta. Eu desafio a vir a conhecer a igreja e se entregar ao Senhor Jesus, para que haja essa mudança na terra e futuramente a salvação da alma, né? Porque não adianta você viver uma vida abastada ou com um rótulo de doutor e dentro de você está destruído, não ver alegria, ter depressão, não conhecer a esperança de um futuro melhor, de uma salvação da alma. É isso. Graças a Deus. Então agora nós vamos entrar em oração. Vamos falar com Deus em seu favor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, em outras palavras, Deus vivo, o Senhor Jesus afirmou que o Senhor não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então é inaceitável que esta pessoa que diz crer em Ti esteja sendo consumido por um vício, por uma doença, pela depressão, pelo desejo de deixar tudo e fugir. Ó meu Pai, seja o que for, que esteja oprimindo o coração desta pessoa, a mente, a vida, seja vícios, doenças, miséria,
seja depressão, seja o que for, agora estende a tua mão, já que ele clama a ti por um livramento, já que ele decide entregar essa velha vida, essa vida infeliz, incompleta, então que o Senhor dê a ele uma nova vida, que agora esse encosto seja arrancado, o encosto que alimenta essa doença, esse vírus, essa infecção, esse tumor. Coloque a mão, amigo, amiga, sobre a dor, sobre o problema que você está enfrentando de saúde, se possível, porque Jesus opera agora o milagre no seu corpo, no seu sangue, nos seus ossos. Se você não pode colocar as mãos sobre a dor, a doença, coloque as mãos sobre a sua cabeça, a depressão, pensamentos de morte, o desejo de suicídio é arrancado agora. A mão do Altíssimo arranca o espírito da depressão e toda angústia, toda tristeza na alma, essa solidão, esse sentimento de rejeição, este sentimento de infelicidade. Coloque as mãos sobre o seu peito, faça uma pressão e diga, em o nome do Deus vivo, diga: Jesus, todo mal, agora, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, para nunca mais voltar, tire as mãos com violência e diga: saia todo mal. Ah, meu amigo, minha amiga, entregue-se a Ele. Esteja você agora chorando, esteja você no hospital, no trabalho, no carro ou na prisão, o Espírito Santo está aí. Oh Deus, receba esta vida, esta pessoa que já não quer mais alimentar esta mágoa, este ressentimento de vingança, esta pessoa que já não quer mais ser agressivo, corrupto, promíscuo, mentiroso, e diz: eu entrego este coração velho, eu entrego esta vida velha a ti. Receba, meu Pai, receba agora, pois o Senhor disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Ele não te rejeita, meu amigo, minha amiga, jamais, porque por você, por mim, por nós, Ele veio e se entregou. Ele recebe a sua vida e lhe dá agora uma nova. Meu Pai, use esta água e através desta água traga a paz, a força e a coragem para que Ele te obedeça, para que Ele te busque, exercitando a fé inteligente, revelada por meio da Tua palavra. Levante o copo com água, se você o tem aí em mãos, preparado para este momento, pois o declaramos abençoado, em nome de Jesus. Beba e receba agora a paz, a força que vem do Espírito Santo e a coragem para fazer a vontade dEle. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito de Deus. Ele livrou você da morte para que você pudesse tomar essa decisão aí agora, de entregar a velha vida e receber o seu perdão, receber a sua paz, a sua salvação. Meu Pai, que a partir de hoje, nunca mais esta pessoa volte à prática dos erros cometidos no passado, porque antes errava por ignorância, por desobediência, mas agora que ele tomou a decisão de se entregar, que seja esta pessoa guiada pelo Senhor Espírito Santo e salvo. E todos que creem digam amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo. Marque esta data. A partir de hoje, você já não será mais a mesma pessoa. Você pode compartilhar sua experiência de transformação através das redes sociais da Igreja Universal, do blog do Bispo Macedo. E às vezes, sabe que você e eu passamos por situações que nos fazem ficar isolados de tudo e de todos, e tristes, confusos, bombardeados por pensamentos, sentimentos ruins. É exatamente nesta hora
que se faz necessário o uso da fé inteligente na palavra do Deus vivo, a exemplo do que foi falado. Então, sempre que vê um pensamento ruim, um sentimento maligno, aconteça algo que venha fugir do seu controle, não desanime. Obedeça a palavra de Deus. Ore. Faça exercício da sua fé. Faça a sua parte, buscando a face do Altíssimo, buscando o Espírito Santo, participando das reuniões ministradas desde o altar aqui do Templo de Salomão, pela televisão, ou pelas redes sociais, ou presencialmente. E você vai ficar animado, fortalecido, e Deus ficará em evidência na sua vida, no seu caráter. E todos verão que você não está só, mas que o Espírito Santo está com você. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. A ideia mais enganosa desde o Éden é de que